tarde, irmãos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa e que Jesus nos envolva todos em sua paz, em sua luz. Então, como a Tomã já falou, hoje vou falar sobre a dinâmica familiar e os seus desafios. E espero que possa servir para nos alertar um pouco sobre o nosso comportamento, né? Então, vamos iniciando a nossa palestra. Entendendo o significado da palavra dinâmica. Dinâmica está relacionado com ação, com atividade. É um termo relacionado com movimento. E a dinâmica familiar, ela diz respeito a como os indivíduos se relacionam dentro da família, como cada membro da família interage entre si. E essa interação, esse relacionamento, ele pode ser bom ou pode ser ruim. E ela é importante do ponto de vista que ela atua diretamente no desenvolvimento do indivíduo. Porque são essas práticas familiares, esse relacionamento familiar, que na maioria das vezes vão ditar o comportamento e a postura adotados por cada um de nós, e em consequência, na sociedade. Os laços familiares, eles não são obras do acaso. É o cumprimento da lei de causa e efeito, que representa o dever da responsabilidade que temos sobre a nossa conduta, seja através de nossos atos, palavras ou pensamentos. A família é o nosso principal laboratório de evolução. É a primeira célula social da qual participamos, e a sua função é a socialização e o aprendizado da lei do amor. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz que a família consanguínea entre os homens pode ser vista como o centro essencial de nossos reflexos, agradáveis ou não, que o passado nos devolve. Temos no grupo doméstico laços de elevação e alegria, que já conseguimos tecer pelo amor, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta tudo aquilo que plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Então, por esse motivo, nós temos famílias onde existem a harmonia e o desentendimento. E no Livro dos Espíritos, nas perguntas 774 e 775, os Espíritos respondem a Kardec que o relaxamento do laço familiar contribuiria para o aumento do egoísmo. A partir disto, nós podemos concluir do quanto é necessário o bom relacionamento entre todos nós, entre os membros da família, para o desenvolvimento dos sentimentos, do equilíbrio das emoções, do cultivo da solidariedade, da descoberta de valores e virtudes. E é no lar que nós encontramos o estímulo necessário para o nosso crescimento e a nossa evolução. A família bem estruturada nos dará condições de enfrentarmos todas as situações, todos os problemas, com equilíbrio e bom senso. A família, desde os anos 60, ela vem mudando bastante. Ela vem acompanhando todas as mudanças religiosas, econômicas e socioculturais. Existe um grande avanço de lá para cá, tecnológico, só que ele vem acompanhando de um retrocesso nas relações pessoais, no aumento da violência, da pobreza, das drogas, de muita desigualdade social. E também, a partir destas mudanças, foram surgindo novas formas de relacionamentos afetivos. Ainda existem as famílias tradicionais, né? Pai, mãe, que se casam, têm filhos e ficam juntos até a morte. E também os novos agrupamentos familiares, devido a todos esses fenômenos e aos fenômenos sociais, como divórcio, óbito, abandono de lar, relações extraconjugais, adoção de crianças por uma só pessoa.
E aí formam-se as famílias chamadas alternativas, comunitárias, os homossexuais. Esse assunto, eu só estou dando uma pincelada, que ela é assunto da palestra da Malu da semana que vem, só para que faz parte assim, do contexto. Né? E também a gente não pode se esquecer que no mesmo lar pode residir os avós, tios, primos, por vários fatores. Hoje em dia seria mais pelo financeiro, né? E cada membro da família, ele também vem se transformando. Antes, o homem era o único, ou pelo menos o principal, responsável pelo sustento da família. E a mulher ficava com a organização doméstica e a educação dos filhos. Hoje, essas funções estão sendo um pouco mais compartilhadas, né? Nem tanto, mas já deu uma boa melhorada, né? E os espaços de convivência também são delimitados, têm os seus limites. E isso caracteriza o estilo como cada pessoa interage, como as pessoas estão se relacionando dentro de casa. Cada família, ela prioriza e estabelece os seus valores, mas não pode faltar amor, diálogo, respeito, honestidade, limite, paciência, serenidade, amizade, responsabilidade e a humildade. Atualmente, os relacionamentos, os laços de famílias, eles estão mais frágeis, com menos ou quase nenhum princípio ético cristão. Muitos valores, eles estão invertidos. Nós estamos vivendo uma cultura mais individualista, como Kardec já previu ali no comecinho, nas perguntas, uma era mais egoísta. E o pior de tudo isso é que nós estamos passando isso para as futuras gerações, para as crianças. Um exemplo desse relacionamento que hoje estamos vivendo, que é muito nítido. Se a gente vai a um restaurante, vemos lá os grupos familiares, todos reunidos na mesa para almoçar. Gente, é impressionante, está todo mundo com celular, está todo mundo com as crianças com um tablet. Ninguém conversa, ninguém troca uma ideia. Ninguém sabe como é que foi o dia do outro, as expectativas, se está bem, se não está. Está chegando ao ponto, não sei se todos vocês já passaram por essa situação, das pessoas estarem atravessando a rua com o celular na mão, não estão nem olhando se o carro está vindo, se não está. É para a gente pensar, né? E os pais também, hoje em dia, todos, lógico, todos nós temos que trabalhar em busca do sustento. Mas também virou aquele negócio. Vamos atrás do sustento, não só pelo que necessitamos, mas muitas vezes pelo supérfluo, pelo excesso. E as mães, com toda essa evolução, com toda essa dos anos 60 que vem acontecendo, né, a evolução, também não querem mais ficar em casa só trabalhando, cuidando do lar, cuidando dos seus filhos. Também estão saindo, buscando a sua conquista profissional, o seu sustento, não depender mais do marido para nada. Então, vivemos o fenômeno da substituição do ser pelo ter, porque numa dessa, a grande maioria, não podemos também generalizar, né? As crianças, os filhos estão ficando de lado, acabam se tornando um empecilho. E muitos pais acabam até comentando: o que eu faço com essas crianças que não têm limite, que só querem tudo, é birra, é má educação. A gente vê na escola, noticiado várias vezes, aluno brigando com o professor, ninguém tem respeito, acabou. Tá difícil, né? Cada um se preocupa com seus interesses, surgindo aí o egoísmo, o orgulho, que tanto atrapalha o relacionamento familiar. Surgem os desentendimentos, os pais ausentes e as crianças sem rumo. Antigamente, a dinâmica familiar, ela era feita com muita austeridade, com autoritarismo. Existiam os castigos, os pais batiam nas crianças,
As crianças, só de olhar para os pais, avós, já tinham medo e já entendiam o que estava acontecendo, né? O que era que tinha que fazer. O sistema era patriarcal. A mulher também tinha pouco espaço e não existia o diálogo entre pais e filhos. E, com o passar do tempo, isso foi sendo vencido. E hoje a gente tem um excesso de liberdade, que não sabemos estar lidando com ela. Nós estamos deixando de educar nossos filhos, alegando que não podemos oprimir, que não pode bater, que não é bater e espancar, mas, gente, uma palmadinha, eu não sei, eu acho que ainda se faz necessário de vez em quando, né? A verdade é que a gente não está sabendo colocar limite. E as mudanças que vêm ocorrendo e que ainda vão ocorrer, elas são muito importantes, são necessárias, mas acredito que devam respeitar também as conquistas que já foram obtidas e, a partir daí, avançar. O ideal seria que a gente conseguisse, no relacionamento familiar, colocar o de bom que existia antigamente, que era a responsabilidade, o respeito, os limites, com o que há de melhor hoje em dia, que é o diálogo entre pais e filhos, entre nossos pais, entre os avós, entre os tios, enfim, todos os membros da família, né? Se a dinâmica familiar, esse relacionamento for baseado no senso da responsabilidade, do respeito, do amor, todos nós vamos progredir nas escolas, no trabalho, no convívio social, no relacionamento com todas as pessoas. E a educação das crianças é fundamental para que isso ocorra, para que nasçam as gerações melhores. E cada membro da família, ele é importante nesse processo, todos têm que estar em sintonia. Não adianta a mãe falar uma coisa, o pai outra, o tio outra, os avós outra. Nós devemos sempre tratar as crianças de uma forma positiva, com os nossos exemplos. Como nos comportamos, como nós falamos, tratamos as pessoas. Precisamos sempre estar atentos, precisamos nos educar. Este é um dos grandes desafios. E para nós espíritas, nós vamos encontrar esta educação que tanto precisamos, que tanto falamos e que também tanto é divulgado nas mídias, nos ensinamentos de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo, não fazer aos outros o que não queremos que nos façam. Se a gente seguir só esses 2 mandamentos, gente, muita coisa já vai mudar, tanto para os outros quanto para nós. Mais uma vez, devemos sempre observar o nosso comportamento diante de todas as situações, boas ou não. Observar o que podemos melhorar. E sempre nós temos muito a melhorar. Nós temos que ter uma influência positiva ao nosso redor, porque assim todo mundo que convive com a gente, ou mesmo que não conviva, vai se sentir motivado também a motivar. Até as mínimas coisas, cair um papel no chão, vamos pegar, levar para o lixo, dar licença para o mais idoso, conversar com as crianças, olhando nos olhos, explicando, sem autoritarismo, no mesmo nível de voz. Não esquecemos a palavrinha mágica, né? A gentileza gera gentileza, amor gera gentileza. Devemos sempre agir com harmonia, com gentileza e com amor. Não nos esqueçamos, a família é que irá mudar a sociedade, o relacionamento entre as pessoas. E essa atitude começa dentro de casa, dentro de nosso lar, produto do amor. Educar com amor, agir com amor. Nada resiste ao amor se tivermos amor para dar. Educar-se para melhorar. Educar é o lema a ser seguido por todas as criaturas no seu processo de conscientização das responsabilidades que nos dizem respeito durante a nossa existência carnal. Como falei lá no comecinho, nós viemos para cá com responsabilidades. Não podemos esquecer, é a lei de causa e efeito.
Devemos também lembrar que, pela ótica espírita, as leis divinas, pautadas e vivenciadas no amor, na justiça e na caridade, são as mesmas para todos, em todas as situações, em todas as formas de família. Quando nos aprofundamos nos ensinamentos de Jesus, compreendemos que a família em um mundo de expiações e provas não será uma família perfeita, mas com desafios, relacionamentos complexos, e é muito natural que surjam conflitos. Que, apesar de tudo, família, como disse a Elaine na palestra retrasada, família é tudo de bom, né, gente? E bem-aventurado o núcleo familiar, onde Deus reúne os espíritos para a construção do amor universal, para a expansão da solidariedade, do respeito, da harmonia e da verdadeira fraternidade entre todos os seres humanos. O nosso maior desafio é olhar o mundo de hoje com as leis do mundo espiritual. Estabelecer regras pode facilitar, ser mais confortável, mas não resolve, porque nos isenta de pensar, de sentir e de intuir. A lei espiritual que rege a família é a lei de cooperação. Família é um espaço privilegiado de cooperação, num constante processo de doação, de amor, com todos os membros, com os irmãos, os pais, tios, primos, mas cada um também conhecendo e respeitando os limites de cada um. Todos os desafios são vencidos quando a família mantém uma boa dinâmica familiar, um bom relacionamento, com conversas edificantes, equilíbrio nas ponderações e respeito mútuo. E a realização do Evangelho no lar alcança tudo isso. Ela vai nos dando a maturidade para esse processo. Gente, espero que tenha servido um pouquinho de alerta, que não que eu seja a casa contra a tecnologia, enfim, mas acho que precisamos resgatar um pouco a convivência, a unidade, o amor, a fraternidade, né? Mudar um pouco o nosso comportamento, olhar para o lado, lá para o nosso irmão, para a nossa família, para os nossos filhos. Obrigada pela atenção e que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz.